no episódio de hoje do Hangar 18. O ídolo aumentava enormemente, a tal ponto que ela levou as mãos aos ouvidos para protegê-los. O mesmo gesto ela notou em um outro rapaz que estava sentado na praia. E aí, cara, ela simplesmente apagou. A última lembrança que ela tinha foi de um objeto de grandes proporções, redondo e muito luminoso. Hangar 18. Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas e lá na casa dele, Fernando Rivas. É isso aí, agora eu vou te falar uma coisa, hein, Zoucas, vai ser difícil bater os episódios com o Petit, nosso querido Petit. É, né? Chegamos num nível agora que, né, a gente não vai conseguir avançar mais. O pessoal do grupo secreto não quer dar o uniforme do Ranger vermelho pra ele não. Quer dar logo o uniforme do Zordon, que é o chefão lá. É complicado. Eu falei, não é bem assim. O Zordon sou eu. Não, mentira. Pô, mas cara, foi muito maneiro, né? A gente, o papo que teve com ele rendeu bastante, muita gente falou. Cara, assim, uma coisa que é certa é que a gente teve que manter a mente aberta ali. Porque não é todo mundo que mistura Jesus com alienígena e soa razoável. Mas ele conseguiu colocar de uma maneira, assim, bacana, sabe? Ele não falou o que é, mas ele falou assim, cara, tipo, né, são hipóteses. A gente debater ufologia é debater hipóteses, né? Sim. Sem evidências. A gente não tem o que a gente sempre fala aqui. O cara, quando chega batendo o martelo, já desconfia, porque, cara, não tem como, né? Pois é. A gente tem que estar preparado para qualquer hipótese. Aquele negócio que eu brinco. Será que o Deus da Polinésia é o Deus verdadeiro, né? Pois é. Então, é assim. Tu tá preparado, Ribas? Olha, eu nasci preparado. Pois é. Falando em estar preparado ou não, a gente tem uma notícia da NASA aí, né? Sobre estar preparado, né? A NASA causando alvoroço, né? Uhum. E aliás, assim, eu acho que a NASA é responsável... Um dos maiores responsáveis pelo grande ceticismo no meio da astronomia é a NASA, né? Sobre vida alienígena, né? Com certeza. E a galera que ouve a gente aí, e até mesmo que não ouça o Hangar 18, mas que tá ligado nessa questão, né, de vida fora da Terra, provavelmente tem acompanhado aí que a NASA tem mudado o discurso, né, radicalmente. O tom tá diferente, né? Antes sempre foi uma coisa bem mais... Qual é a palavra? Mais cético, negacionista. Negacionista talvez não seja a palavra correta, mas assim... Marcelo Geiser, vou dar um nome aí pra... Então agora eles estão com um novo papinho, né? A gente tava vendo aqui uma matéria que fala o seguinte: NASA diz que devemos estar preparados para descobrir vida fora da Terra. Pois é. E o cientista-chefe lá da NASA, James Green, ele explicou que talvez a nossa geração seja a geração que vai encontrar vida fora da Terra. E que para isso nós precisamos estar preparados, criar protocolos, né? E criar, tipo, padrões, né? Para conseguir, talvez, catalogar isso. Sim. Né? Porque você descobrir uma vida nova, assim, em outro planeta, como é que faz, cara? Porque dentro da biologia já tá tudo, né, organizadinho na Terra. Você talvez tenha que criar do zero, né? Um papel novo. Pois é, mas assim, na verdade eu acho que é o contrário, né? Eu acho que os aliens é que vão encontrar a gente. Será? Pois é. Ou, quer dizer, já encontraram, né? Uhum. Aparentemente. Não, isso só a gente sabe, eles não sabem ainda, né? Eles sabem, mas eles escondem o jogo. A gente é tipo o Galileu Galilei falando que a Terra gira em torno do Sol, né? É o que eu sinto às vezes, entendeu? A gente tá um pouco avançado nesse sentido. Saca filme? Tipo o filme do Bruce Willis, que sempre tem um maluco no meio da rua com uma placa dizendo que o fim está próximo. É a gente. É tipo isso.
E então, assim, ele fala que a NASA precisa criar uma estrutura para relatar evidências de vida extraterrestre. E assim, cara, esse tá muito esquisito, porque de um tempo pra cá, realmente, a NASA tem colocado assim, quase como se ela já soubesse alguma coisa. Mas eles já sabem, né, cara? Tipo assim, a gente sabe de uma coisa, mas a gente tá vendo aqui, a gente tá trabalhando no terreno, né? Isso aí pra mim é um papinho, sabe? Pra justificar o acobertamento e tal. Do tipo, a gente precisa se preparar. Tipo, eles já estão preparados, sabe? Quando o cara fala que precisa se preparar, o cara já tá lá na frente, né? Já estão. Exatamente, cara. Porque assim, querendo ou não, a NASA é o órgão que tá de olho no espaço aí, né? Tem acesso a muita coisa, um órgão, né? A gente já falou aqui, governamental, mas que também anda um pouco no lado civil, porque tem muito civil. Tipo, quem trabalha na NASA não necessariamente é militar, né? Mas ao mesmo tempo os caras estão ligados ao governo. Então, assim, os caras sabem, cara. Os caras sabem. Tipo, os militares americanos, se tiverem que atuar em algum lado nessa questão espacial, é a NASA que eles vão recorrer, né? Pois é. Então, assim, eles sabem de alguma coisa. Com certeza. Falando em militar e governo americano, tem também uma outra notícia interessante que diz que a diretora da inteligência dos Estados Unidos, a senhora Avril Haines, ela trabalha na diretoria de inteligência nacional dos Estados Unidos. Ela é tipo assim, ela é somente chefe da galera da FBI e da CIA, né? E ela foi num congresso, né, num fórum chamado Nosso Futuro no Espaço, onde eles falaram justamente sobre missões espaciais, o que os Estados Unidos está aprontando aí no espaço, agora com essa força-tarefa espacial que os Estados Unidos criou dentro do governo Trump. Eles começaram a falar, a debater sobre isso. E aí foi questionada ela justamente sobre a segurança dos pilotos militares, né, da Marinha, em relação a esses encontros que eles têm tido, né, em cima do oceano. E ela falou que sim, que existe uma preocupação, que elas não sabem exatamente se é uma contra-espionagem ainda de algum governo, não sei o quê. E ela falou no final que poderia sim ser até mesmo forma de vida extraterrestre. Assim, falou uma boa, sem risadinha, sem nada, falou tranquilamente. Na hora que ela falou extraterrestre, ela chegou a dar uma gaguejada, né, o que mostra talvez que ela esteja um pouco nervosa em falar a palavra. Ela falou assim, eu vou abrir aspas, as principais questões que preocupam o Congresso e outros órgãos é justamente a segurança dos voos e essas questões de contra-espionagem. Sempre há também aquela dúvida, né, de que existe algo além que simplesmente ainda não entendemos. E isso pode ser uma forma de vida extraterrestre. Aí ela, extraterrestre, entendeu? Deu uma gaguejada. E aí eu fico, cara, tipo, ela falou de maneira tão calma, assim, eu não sei, passa uma sensação de que, tipo, realmente é considerado, hoje em dia tá muito mais considerado, né? Em junho, né, desse ano, o escritório dela, da Haines, divulgou aquela avaliação dos relatórios dos OVNIs, né, do UAPs, relatório preliminar, né? Pois é, com 144 avistamentos que não foram bem explicados, né? 80 foram observados com vários sensores diferentes, lembra disso? Que prova que, tipo, né, não foi uma pessoa que viu, teve uma opção de coisa. Então, assim, agora eles estão bem tranquilos em falar assim, olha, é desconhecido e talvez seja extraterrestre. Aquele negócio que no próprio relatório não estava muito claro, agora ela mesma tá falando, não, gente, pode ser realmente vida extraterrestre. Então você aí, meu amigo cético, abra seus olhos. Pois é, terminando só com uma aspas também do Bill Nelson, né, que é o diretor da NASA. Ele falou o seguinte, olha que interessante. Ele tem nome de cantor de música country, né, cara? Bill Nelson. Ele fala assim, ó, minha opinião pessoal é que o universo é tão grande e agora existem até mesmo as teorias que podem haver até o mesmo outros universos, né? E se esse for o caso, quem sou eu para dizer que o planeta Terra é o único local de uma forma de vida que é civilizada e organizada como a nossa, né? Talvez não seja só a nossa. Isso, cara, isso são aspas dele, do diretor da NASA. Pois né? Sacane, não queria falar pra você não, mas fica esperto aí. Hashtag chupa sacane. Sacanagem. Cara, vamos fazer um exercício aqui. Imagina se essa mulher já sabe do que tá rolando e é algo muito bizarro e que ela já tá com medo e por isso que ela gaguejou quando ela falou a palavra extraterrestre. É uma possibilidade, cara. Sim, sim. A possibilidade da Guerra dos Mundos acontecer na vida real aí, ó. Pois é, imagina, Independence Day durante nosso tempo de vida. Aí eu falo pra você, ó, faz as pazes com aquele teu amigo que tu brigou. Né? Volta a falar com seus pais, com a sua mãe, pede desculpa pra quem você magoou, pra quem você
Porque pode ser que você não tenha mais tempo pra fazer isso. Vou deixar essa dica aí no ar. Caraca. Pra quem quiser. Episódio final do Hangar 18. Né? O fim está próximo. É o Ribas, faz a montagem do Ribas segurando um cartaz. Pô, The end is near. Vai aparecer um monte aí. Comendo um lolo, né? No meio do apocalipse, comendo lolo, segurando a placa do fim do mundo. Exatamente. Então vamos lá pro nosso relato. Vamos lá. Você está ouvindo Hangar 18. Então, Zoucas, hoje o relato vem lá da terrinha da garoa, minha querida São Paulo. Vem lá do nosso amigo Kaique, que é ouvinte do Hangar 18, mandou pra gente o relato dele. Vamos ouvir aí. Bota aí, vamos ouvir e a gente comenta. Fala galera do Hangar 18, muito prazer. Meu nome é Kaique. Eu falo aqui do estado de São Paulo, né, mais precisamente na região da Zona Sul de São Paulo, na região de Interlagos. Eu queria contar um relato para vocês que na verdade não aconteceu comigo, mas com um amigo meu. Mas antes de contar o relato do meu amigo, eu queria primeiro parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Falar de ufologia é uma tarefa muito difícil e complicada, e muitas pessoas querem tirar sarro, querem tirar uma onda com o assunto, mas vocês, cara, trazem um assunto sério, né? A casuística ufológica precisa de seres como vocês, tratando o tema com veracidade, sem gracinha, né, procurando trazer o que realmente aconteceu, né, porque a gente vê muitos lugares aí, muitos canais de YouTube, que acabam inventando histórias só para ganhar views e visualizações. E vocês não, vocês mostram a realidade, né, vocês entrevistam pessoas do meio ali. Então, cara, eu tô muito feliz com o podcast de vocês, acompanho, não perco uma quinta-feira, sempre escuto voltando para casa. Então, cara, continuem assim, vão lá que vocês vão ter o reconhecimento que vocês merecem, tá bom? Bom, o meu relato que eu queria contar para vocês, na verdade, como eu disse, aconteceu com um amigo meu, né? O nome dele é Wagner. Hoje ele tem seus 30 e poucos anos, né? Na verdade, esse avistamento não foi visto somente por ele, mas sim pelo irmão dele mais novo e o seu pai também viu e confirma, né, que realmente eles viram a criatura e eles falam com todos os detalhes como era, né, e é impressionante. Então eu queria passar para vocês o que aconteceu. Esse avistamento aconteceu na região também da Zona Sul de São Paulo, né, só que mais no extremo, na região do Grajaú. Esse meu amigo, na época, ele tinha seus 14, 15 anos de idade. Ele estava com seu irmão, que era mais novo, na época tinha uns 9 a 10 anos de idade, e o seu pai, né, que estava junto com eles. Como aconteceu? A mãe deles tinha viajado, né, para o Nordeste para rever a família e tal. Então eles ficaram aqui, né, na cidade de São Paulo, junto com o seu pai, e enquanto a mãe dele acabou viajando sozinha. E naquela época era muito difícil você ter uma linha telefônica, né? Era muito caro. Então a região ali, a população usava muito orelhão. E era uma coisa que o pai dele usava com frequência. Então ele decidiu ir com os meninos, né, até o orelhão para poder ligar para sua esposa, né, para conversar, matar um pouco da saudade. Afinal, ela já estava passando alguns dias lá já. Então, eles moravam numa rua que ela era de difícil acesso, né? Era uma rua que não tinha muito pavimentação na época, né? E era meio complicado andar. Essa rua, ela dava acesso à avenida que cruzava, né, as ruas e dava acesso para uma rua próxima, uma rua ao lado, onde possuía esse orelhão. Porém, para facilitar o acesso, né, até chegar nesse lugar aí, o pessoal da comunidade acabou fazendo umas vielas, né, para poder cortar caminho, né, para até facilitar a locomoção. E toda vez que eles iam para atravessar para outra rua, que na verdade também tinha um colégio onde eles estudavam, eles faziam esse caminho por essa viela. E no caminho, para ir por Orelhão, não aconteceu nada, tá? Era 3 horas da tarde, então assim, o relato é impressionante pelo horário, né? Então deu para ver com nitidez, né? Os três viram com nitidez extrema, pois o sol tava lá, o sol de 3 horas da tarde aqui no Brasil, né? É muito quente, claro, e ele falou que viu com todos os detalhes. No caminho, como eu disse pra vocês, no orelhão não teve nada. Na volta, ele decidiu brincar com seu irmão de pega-pega, né? Então, eles tiraram o Jockey-Ball pra ver de quem ia ser a vez. Daí o irmão dele ganhou, né? E começou a correr. Ele, como era mais velho, tinha mais velocidade que seu irmão, ele deixou seu irmão pegar um pouquinho de distância, né? Pra poder depois correr atrás dele. Então, ele deixou seu irmão ganhar uns metros e foi acompanhando, né? Foi correndo. E o seu pai, né? Veio atrás, andando normal. E aí ele percebeu que o seu irmão tomou uma certa distância. Quando ele chegou na entrada do beco, o irmão dele ficou parado, né? Tipo, olhando alguma coisa. E até então ele não tinha percebido porque o irmão dele tinha parado, né? Achou que ele tava esperando ele chegar mais perto para poder correr. Só que quando ele começou a chegar mais perto, o irmão dele continuou parado, só que estagnado, olhando para aquele beco.
né? Tipo, com uma cara de pasmo ou surpreso com alguma coisa. E ele foi vindo, olhando para a feição do irmão dele e, né, meio que já se preocupando com o que estava acontecendo. Quando ele chegou perto do irmão dele, ele virou o rosto. Ele falou que tentou, né, buscar alguma coisa na hora ali, na mente dele, para se assemelhar com aquilo, mas ele não conseguiu achar. Ele teve a mesma surpresa do irmão, ele ficou estagnado, né, ele ficou bobo com o que ele estava vendo. Ele falou que ele viu 2 seres, eles eram bípedes, ou seja, eles ficavam de pé, mas esses seres tinham cara de gato, né, cara de felino, e realmente cara mesmo. A orelha era de felino, muito peluda, o rosto de gato. Eles possuíam 5 dedos, porém possuíam garras que nem de um felino. Ele percebeu que eram mulheres, pois elas possuíam seio, as duas, os 2 seres, e elas ficavam de pé, cara, como se fosse um humano. E ele olhou aquilo, ele ficou impressionado. Ele disse que tentou assimilar com alguma coisa, um tigre, alguma coisa, sabe? Algum animal que se assemelhasse àquilo, mas infelizmente na hora ele tentou cair a ficha dele, mas ele não conseguia pensar. Ele falou que o vento que passava no beco conseguia mexer o pelo, né, desses seres, e um desses seres estava meio que intertido com a parede, né, porque depois a parede era um chapiscado e ela tava passando a mão assim, meio que com a garra. E uma era mais baixa do que a outra. Uma parecia ser mais velha e a outra mais alta e jovem, né? Pois ele percebeu que a menor tinha uma pele um pelo um pouco mais esbranquiçado, mas era muito peludo. Ele falou que em pé, as pernas dela pareciam daquele homem bode, sabe? O formato, aquela curva que tem na pata e tal, mas os pés eram de gato. Cara, era uma coisa que ele não conseguia assimilar nada. Ele ficou extremamente surpreso e com muito medo, óbvio, né? E ele falou que quando ele ficou olhando parado, porque eles não fizeram nenhum som, só ficaram observando. Um desses seres que estava atrás, a mais nova, né, a mais alta, tocou nas costas da que estava tocando na parede. Então as duas olharam para ele, e quando elas olharam, a orelha delas mexeram, que nem de um gato mesmo, sabe? E elas começaram a vir em direção deles, né? Começaram a vir devagar e começaram a rosnar que nem um gato quando se sente ameaçado, sabe? Vindo e arranhando a parede. Arranhando que chega a conseguir ver a fumaça, assim, do concreto sendo rasgado, sabe? E daí então eles pararam vendo aquilo, o pai deles entrou no beco, né? Entrou e viu aquelas duas criaturas. Quando os seres viu o pai dele, que é um cara alto, elas pararam. Ficaram olhando, mas ainda continuou rugindo e rosnando, fazendo um barulho de ameaçador. Então o pai deles olhou aquilo ali também, não conseguiu entender nada, velho. E no medo, né, ali naquela preocupação, naquele apavoro total, o pai dele pegou os 2 meninos pelo braço, cara, e correu, pegou os 2 e vazou, né, sumiram dali, correram, né, adoidado. Depois disso ele desceu do colo do pai e continuou correndo junto com seu irmão. Eles foram embora pela avenida e não quiseram mais saber de passar naquele beco. Mas o relato dele, cara, é impressionante. Daí então, ele chegou em casa, puta, muito assustado, e depois no outro dia, isso foi no domingo, no outro dia, no dia da escola, quando ele foi pra escola, ele passou pela avenida, ele não foi pelo beco, com muito medo que ele ficou. Ele chegou a comentar com seus amigos, perguntando se eles viram algo parecido, né, na rua, porque era de dia, cara, não é possível que aqueles seres ninguém tinha visto aquilo. E ele conseguiu ver porque o beco batia luz, sabe, não era um lugar escuro. Então ele comentou com seus amigos, falou se eles tinham visto alguma coisa, perguntou, questionou, e os amigos deles falaram que não tinham visto nada, que não apareceu nada. Alguns duvidaram, né, da história dele, mas ele era um cara que, tipo, nunca gostou de brincadeira, não gostou de mentira, sempre foi um menino correto. Então, os amigos dele deram um ponto pra ele e um crédito. Mas pra confirmar a história, eles decidiram ir ao local, né? Porque no horário de escola, quando dá o horário de saída, um monte de criança passa pelo beco. Daí eles falaram, vamos passar lá, porque vai ter muita criança, muita gente passando, então a gente vai sentir mais seguro. Se a parede tiver realmente arranhado, alguma coisa do tipo, você vai, né, a gente vai acreditar na sua história. E cara, e o mais impressionante, quando eles chegaram lá, a parede estava arranhada. A arranhura que tinha na parede era de 5 dedos, mas era uma arranhadura profunda, cara. Era como se aquelas garras tivessem um poder destruidor, né? A parede ficou toda arranhada, né? O caminho que elas fizeram arranhando a parede ficou. E eles realmente, quando viram aquilo, ficaram surpresos. Foi, cara, um relato impressionante. E eu conversei com o pai dele, né, hoje, já senhor de idade, e o pai dele realmente confirmou a história, ele confirmou o fato. Ele viu os 2 gatos, os 2 seres com cara de gato, e realmente confirma essa história. Então, é só isso. Esse é o relato que eu queria contar pra vocês. Até que foi rápido, né? Mas eu queria só finalizar aqui agradecendo aí vocês e parabenizar novamente vocês pelo projeto que vocês vêm fazendo aí. Então, forte abraço para vocês aí, sucesso sempre e continuem olhando para as estrelas. Assim,
eu não vou ser hipócrita, né? Eu tenho muita dificuldade de aceitar os Thundercats. É uma coisa assim que é difícil pra mim, tipo... O Avatar também, né? Que parece o Avatar, A gente já falou... Pelo que ele falou, era a Chitara, parecia a Chitara. Que eram fêmeas, né? Eram fêmeas, A gente já falou algumas vezes aqui, eu sei que o Boaventura já estudou pelo menos uns 2 ou 3 casos ligados a felinos, né? Esses seres felinos. Sim. E pra mim é tipo assim, os 2 pés dentro da ufologia espiritual, né? É muito comum dentro desse tipo de ufologia você estudar seres como os arcturianos, pleidianos. Aí você tem os felinos de Sirius. Às vezes são de Sirius, às vezes são de Lira. E aí eles falam que eles são mentores, protetores da Terra, Eranalã. E aí tem uma história bem parecida com o Thundercat, que eles vieram pra Terra depois de uma guerra. Sim. Sempre tem um negócio assim... Cara, e é engraçado porque se você procura no Google sobre seres felinos, você não encontra nada dentro da ufologia científica, né? Tipo... A gente tem relatos um ou outro assim que são raros, é muito difícil você ver seres com essa cara, mas não tem muita prova, sabe? Geralmente assim, geralmente fica no campo do relato. Ao contrário de muitos outros casos que a gente deixam marcas e tal, esse fica muito tempo no relato. Ele falou que o felino arranhou lá a parede, né, e tal. E então é uma prova, não que a gente tenha visto. Eu até cheguei a pedir pra ele pra tentar conversar com um amigo que viu, né? Porque qualquer prova é uma prova. Se tirar uma foto da parede arranhada, pô, já é uma prova, já é alguma coisa, né? Mas a gente não tem isso. Enfim, quando você lê sobre os felinos no Google, como eu tava falando, geralmente entra nesse campo de historinha, sabe? Tipo, não, porque Akantor, o líder dos felinos, rei dos não sei o que lá, mandou sair de Nibiru uma nave. Tipo, cara, sabe? É Senhor dos Anéis. É um negócio assim, é de história mesmo. Não é tipo, alguém viu, né? Os caras conhecem toda a família, a árvore genealógica de todos os seres felinos. Então, é muito difícil pra mim. É muito difícil. Tipo assim, lógico que a gente tem que abrir a mente aqui e falar assim, pô, pode ser que exista mesmo. Mas... ser com cara de gato, pra mim é muito difícil. De todos, eu acho que eu acredito mais no arcturiano do que no felino. Eu tenho isso com reptiliano. Reptiliano também, boa. Reptiliano pra mim é uma baboseira. Mas assim, cara, eu entendo que tem toda essa parada aí em volta, toda essa fantasia que criam em volta desses seres aí de cara de gato. Eu também tenho muita dificuldade de acreditar. Mas assim, quem sou eu pra dizer que o cara não viu o que ele tá dizendo que viu, entendeu? No caso, o amigo do Kaique. Mas, sei lá, né, cara? Pode ser que exista e assim, se esses seres existem, não deve ter nada a ver com essa historinha que criaram em volta, entendeu? Pois é, com certeza. Pode ser uma coisa, deve ser uma coisa completamente descolada disso aí, dessa viagem na maionese que existe. Eu tô muito mais pra questão de como o observador interpretou a imagem daquela criatura. Ele viu naquela criatura traços que lembraram a ele felinos. Não que realmente o ser era um meio humano gato. Uhum. É aquela parada que uma vez eu falei que tem um relato lá da Escola Ariel que uma menina viu ela viu um leão em determinado momento. Lembra? Sim. Mas quase como se fosse, tipo, o cérebro dela tava, tipo, tentando achar algum padrão ali, né? Sim. O ser pode ter se mostrado dessa forma. Aí sim, aí a gente, falando de valer, né? Seria isso, tipo, se mostrando dessa maneira por algum motivo. A teoria do valer é boa que ela explica qualquer parada, né? O cara pode ver um Smurf, tipo, pô... Valer é tipo é o super bonder da ufologia, né? Cola qualquer coisa. É tipo aquele meme que tem um galão vazando água, o cara dá um tapão. Isso, com a silver tape, né? Tipo isso, qualquer coisa você consegue dar ali uma interpretada pela teoria do valer. Será que é? Será que não é? Não sei. Fica até o critério aí achar, entendeu? Mas assim, só pra deixar claro, a gente não tá ridicularizando o relato que o Kaique mandou pra gente. Tô falando que é difícil pra mim acreditar. Mas assim, sim. Eu tô sendo sincero. Eu podia falar assim, poxa, que legal, hein, Kaique? Pô, Thundercats é muito mais... Não, mas eu tô sendo sincero. É difícil demais. Sim. Assim, se você parar pra pensar, um extraterrestre com a mesma cara que um ser humano também é difícil. Qualquer extraterrestre é difícil de acreditar. Mas esse, cara, pra mim tá num outro nível. É difícil demais. Mas eu acho que seria muito maneiro um extraterrestre com cara de gato. Nossa, seria... Aí podia fazer o filme do Thundercats com essa galera, inclusive. Sim, sim. Agora, assim, tipo, essa questão da reação do ser, que é uma reação de gato, né? Inclusive o som, gato quando sente acuado, ele mostra uma agressividade, né? Mostra os dentes, né? As garras ficam pra fora.
Entendeu? Isso é uma parada, assim, que eu achei interessante. Mas, assim, que condiz, né, com essa tipologia aí, vamos dizer, né? Mas eu fico até curioso pra saber dos outros casos desses seres aí. Tem alguns no Brasil, né, que o Edson até... Eu lembro do Edson falando, acho que um ser que ele viu na praia. Não foi ele que foi uma pessoa que viu e falou pra ele. Mas eu não sei o quanto de prova ele tem sobre esses casos, entendeu? Na verdade não deve ter, né, cara? Fica no campo do relato, né? Mas assim, eu fiquei muito curioso pra ver o amigo do Kaique contando essa história. Sim. Pois é. Né? Porque aí você... Pô, cara, e uma foto do lugar lá com a parede arranhada seria bem legal de ter. Isso seria alguma coisa, né? Pois é. Mas, assim, de qualquer forma, né, eu acredito que ele tenha visto alguma coisa, né, e que causou medo, que o pai dos meninos tirou eles dali, porque, né, ficou com medo, né? Pois é. Eu lembrei até um pouco da questão daqui a gente contou uma vez do monstro de Flatwoods, que hoje em dia ficou meio que concluído que o que o pessoal viu foi uma coruja em cima de um tronco de árvore, né? A coruja com as asas abertas e tal, de noite, contra a luz ali, no sereno. Eu já vou deixar claro aqui, eu não compro essa explicação da coruja não, mas beleza. Então, mas o que os ufólogos viram e concluíram até então que poderia ser isso. E aí eu penso assim, será que também não poderia ser alguma coisa nesse sentido? Não sei. Eles viram ali, sei lá, um gato em cima de alguma coisa, tava de noite, o beco escuro, não sei. Mas era uma... tinha 6, cara. Pois ele poderia conseguir ver os detalhes. Era a forma humanoide. E pra até conseguir perceber o bicho arranhando a parede, não faria sentido ser um gato em cima de alguma coisa. Teria que ser uma coisa muito maior, né? Pois é. Não, e tipo, a questão do seio, que eu falei, gato não tem seio, né? Pois é. Então foi alguma coisa, assim, né? Mas, enfim, cara, pra mim também é difícil acreditar em seres felinos. Mas, se a gente for parar pra analisar, cara, a ufologia é cheia dessas coisas difíceis de acreditar. E a ufologia, ela é aquele negócio. Cada aparição é uma forma diferente, é uma coisa, né? Sim. É surpreendente sempre, e a gente não sabe qual é a capacidade que esses seres têm de controlar nossa mente, até que ponto eles não se mostram dessa maneira, né? Vai que é isso, pois é. Né? Não, e de novo, a gente não tá batendo martelo de nada aqui, tá, gente? Lógico. Pode ser que existam esses seres aí e a gente tá enganado, ou pode ser que não exista também. Sim. Nós só estamos dizendo que pra gente, pra mim, pros Ocas, é difícil a gente acreditar nesses seres. Com certeza. E aí a gente vem com aquela silver tape do Jacques Vallée. Bota, pá! Eles podem ter se mostrado assim, né? Eu torço muito pra que aconteça, porque eu quero muito viver nesse mundo de Star Wars, onde você tá num lugar, aí tem várias espécies, tipo MIB, sabe? Aquele hangar do MIB, cada um, vários ETs de forma diferente. Ia ser bem legal. Mas, Kaique, valeu, obrigado pelo seu relato. Espero que você não tenha ficado chateado com a minha opinião. Afinal, é somente a minha opinião, tá? Sim. E é isso. Vamos lá pro nosso caso, então? Vamos lá. Bora. Você está ouvindo Hangar 18. Então, Ribas, a história de hoje, vamos voltar back to basics, né? Depois de tantas entrevistas, vamos falar um pouquinho de um caso hoje, que é um caso bem legal, é um caso que eu já citei uma vez aqui, assim, bem por alto, que aconteceu lá na cidade do nosso amigo Philip Kling, o homem do ET no pote. Na cidade de Philip Kling. De Philip Kling, que lá em... porque o local onde aconteceu esse caso, que é em Niterói, né? A gente sabe que lá o pessoal fala na casa de fulano. Sim. Vamos na casa de Felipe tomar um café. É tipo isso. E o que acontece? Lá, cara, é engraçado que o lugar onde aconteceu esse caso fica perto, ligeiramente perto, do MAC, que é uma obra, um museu de arte contemporânea do Oscar Niemeyer, que lembra um disco voador. Será que o Niemeyer sabia desse caso e por isso fez? Acho que o Niemeyer tá ligado aí nas conspirações. Aliás, o Niemeyer foi um profeta, né, cara? Ele era um ET. Pô, cara, tudo que aconteceu na Barra da Tijuca aí nos últimos anos, ele preveu. Ah, é? Ele falou que a Barra ia ser um polo de empresas e indústrias e tal. Caramba. E que muita gente ia viver na Barra. Nessa época, a Barra era só uma estrada, mato e terreno vazio. Pô, incrível. Olha aí. Tem vídeo dele falando isso, eu acho. Pô, mas é um ET mesmo. Bom, então assim, a heroína do caso de hoje é a dona Clélia. Não é Cleia, é Clélia. Ó, trava a língua. É, Clélia. E ela, que era dona de casa, mãe de 2 filhas. Na época desse episódio, ela tinha 22 anos de idade. Jovem, né? Era bem nova, jovem. Né? 2 filhas, 22 anos. Metade da minha idade. Pois é. O que acontece? O local foi a
Praia do Saco de São Francisco, né? Que é um prolongamento das praias de Caraí e a do Canto do Rio, que ficam situadas na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Que também, a gente tem que lembrar sempre, Niterói foi o palco de um dos casos mais emblemáticos, que é a máscara de chumbo, né? Sim, a gente já contou aqui também. Antigamente, era um local meio ermo, mas hoje em dia é um lugar bastante, assim, movimentado, né? E muito procurado também pela vista que você tem ali, né? Da Baía de Guanabara. Pô, tem muito ensaio de noiva lá hoje. Pois é. Ensaio de noiva, de casal, vai casar. Vai lá tirar foto no MAC. O carioca sacaneia muito Niterói falando que a vista bonita de Niterói é o Rio de Janeiro, né? Mas não querendo criar intrigas bairristas aqui, mas é o que falam. Então, assim, a data e hora do episódio foi no dia 1º de setembro de 1956. Tem tempo, hein? Tem bastante tempo. Tem quase 10 anos depois daquela onda boa lá dos anos 60. E durou mais ou menos de 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Caramba! A pesquisa foi realizada no dia 17 de novembro de 75, ou seja, muito tempo depois. Sim. Né? Mas pelo menos foi feita. Quase 20 anos depois, né? Pois é. E o caso em questão foi o seguinte. A testemunha do acontecido havia deixado em sua residência no bairro de Cubango, em Niterói. Ela tinha saído com o objetivo de ver uma pequena casa que se encontrava à venda no bairro do Saco de São Francisco, que hoje simplesmente é chamado de São Francisco, onde ela chegou depois de uma viagem de ônibus de aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Depois de visitar esse imóvel do qual se agradou e de conversar com a proprietária, retornou à margem da estrada a fim de aguardar o retorno do ônibus, que levaria à sua casa. O horário do veículo obedecia a intervalo de 60 minutos. Que época boa, né? Que você tinha certeza que o ônibus ia passar de 1 em 1 hora, né? Hoje em dia tu vai lá em Niterói, tu pode ficar esperando lá 1 hora e talvez não passe nada. E fazia muito calor naquele dia. E ela resolveu sentar em um monte de pedras que ficava perto da praia. Até porque por conta da praia tinha um pouco do mar da brisa e tal. A Baía de Guanabara ainda dá pra mergulhar nessa época, né? Então devia ser um cheirinho agradável, ao contrário de hoje em dia. E ela tava lá se distraindo, né? Pegando um ventinho, né, no rosto, observando o movimento dos banhistas na praia. E ela viu que tinha mais ou menos de 15 a 20 pessoas naquele dia, né? Dentro e fora d'água. E tava lá esperando o ônibus dela pra voltar pra casa. Era mais ou menos 11 horas da manhã e ela começou a se preocupar muito, porque ela estava perto do horário do almoço e ela não tinha feito ainda o almoço das filhas. Então, imagina, uma filha de 1 ano e meio e a outra de 3 anos de idade. Então ela começou a ficar preocupada com o horário. Nisso, a sua atenção foi atraída por um leve ruído vindo da direção do mar. E ela começou a tentar prestar atenção no que era, né? E percebeu que tinha outros banhistas também olhando para a água. E ela percebeu, lá da onde ela estava, em cima dessa pedra, que tinha uma espécie de brilho na água. A água estava com alguma coisa lá dentro que estava refletindo algum brilho da luz do sol. Caramba, bizarro. Pois é. Um objeto metálico? Então, ela não falou nada até enquanto. Por enquanto, ela só falou que tinha um brilho. Como se fosse alguma coisa na água que estivesse refletindo a luz do sol. Entendi. Poderia ser tipo uma embarcação, qualquer coisa. O ruído aumentava enormemente, a tal ponto que ela levou as mãos aos ouvidos para protegê-los. Olha, para chegar nesse ponto, realmente tem que estar muito alto. O mesmo gesto ela notou em um outro rapaz que estava sentado na praia. Os banhistas que antes se encontravam no mar haviam abandonado com receio do barulho desse objeto que estava se aproximando. Então, assim, pelo que eu entendi, todo mundo estava percebendo esse barulho. Não era uma coisa que só ela e o outro banhista estavam sentindo. Então eles começaram a se reunir em pequenos grupos, né? Muito assim, pra, tipo, o que você tá ouvindo, o que eu tô ouvindo? O que é isso, né? As pessoas começaram a se perguntar o que era aquilo. E aí, cara, ela simplesmente apagou. A última lembrança que ela tinha foi de um objeto de grandes proporções, redondo e muito luminoso, a ponto de ofuscar a vista de todo mundo, estacionado a 25 metros da praia. E a 5 metros do quebra-ondas, né? Que é o ponto onde a onda quebra, onde dá aquela viradinha, né? Então ela lembra de ter visto essa... Acho que imagina quase como se fosse um flash, né, na memória dela. Tava todo mundo com um problema do som, daqui a pouco ela apareceu aquele objeto em cima de todo mundo ali e ela apagou. E o barulho, ela sempre fala que o barulho era lacerante. Ou seja, algo muito incômodo, né? Um barulho bem incômodo. Pois é. Segundo a testemunha, deve ter havido um lapso na sua memória. Portanto, ela recorda-se em seguida de achar-se estendida sobre um estrado, né? Uma espécie de maca.
em um lugar muito escuro, em um corredor que parecia ser curvo. Sempre corredor curvo, né? Sempre. Lembra o Travis Walton também que fala do corredor curvo? Sim. Né? É bem comum, né? Pois é. E faz sentido, né? Justamente pela forma do objeto. Pois é. Então ela não sabia como ela foi transportada para ali. E uma coisa que ela fala, né, na entrevista é justamente que ela achou que tivesse apagado por conta do barulho e tivesse acordado num hospital, que é uma coisa muito normal, né? Uma pessoa, tipo, nossa, passei mal, alguém me levou pro hospital. Primeiro pensamento das pessoas. Mas ela logo percebeu que não estava no hospital. E, por coincidência, né, e para surpresa dela, na maca do lado dela estava o rapaz que ela tinha visto momentos antes, que também estava com a mão nos ouvidos, reclamando por conta do barulho intenso. Ela percebeu em seguida a aproximação de 2 seres que caminhavam em passos lentos, mas de maneira muito natural, e cujas feições não pôde distinguir bem, pois, embora usassem capacete translúcidos, estavam os mesmos embaçados. Imagina uma coisa assim, tipo, bem aquela coisa de astronauta, né? Aquele capacete de vidro clássico, né? Sim. Mas todo embaçado, ela não conseguia ver o rosto deles. Eram mais altos do que ela, né? Ela tinha 1,52 m, então ela chutou que eles teriam 1,75 m mais ou menos de altura. Usavam um macacão de material que se assemelhava a uma lâmina de alumínio com cintos do mesmo material, o qual cobria também as mãos e os pés, como se fossem luvas e sapatos. Sem dizer nada, eles tomaram Clélia e o rapaz, né, pelos braços e os transportaram através de uma porta no corredor para uma sala circular de mais ou menos uns 20 metros de diâmetro. E os colocaram ali, novamente, cada um em uma maca diferente. Clélia supôs, né, que haviam passado pelo menos 20 minutos desde o momento que ela acordou. Você está ouvindo Hangar 18. E aí na sala onde colocaram a Clélia, né, ela continuou a perceber que tinha um ruído que estava incomodando ainda, né? E de repente chegou perto dela um homem, né, um ser desse que ela descreveu anteriormente, só que sem o capacete, esse capacete redondo clássico que o Zocas mencionou. E o homem tinha o cabelo grisalhos, penteados para trás. E o Alex? Olha aí o Alex aí, é o tio do Alex. E que se dirigiu a ela com português perfeito e melodioso. Pois é, ela fala também que era um português quase que arcaico, com palavras extremamente rebuscadas, sabe? Sim. E ela reclamou do ruído, né? Do barulho que tava fazendo ali, que era um barulho insuportável, né? E ela falou, pô, tô ficando maluca já com esse barulho aqui. Ela reclamou com esse ser. E aí ela fez essa reclamação e ao mesmo tempo ela começou a fechar os ouvidos, né? Começou a tapar os ouvidos com os dedos pra não ouvir mais aquele barulho ali que tava ensurdecedor, né? E aí esse ser disse pra ela que em breve ia corrigir esse problema do som, mas que ela não devia vedar os ouvidos com os dedos pra não se prejudicar. Engraçado ele falar essa questão de para não colocar o dedo no ouvido para não se prejudicar, como se o som, então, na verdade, não fosse prejudicar, fosse um som bom, né? Sei lá, cara, estranho, né? Eu sei que acontece, assim, dependendo de como você tampa os ouvidos, se você tampar com o dedo mesmo, ajuda a realmente parar o barulho, pelo menos a melhorar um pouco o barulho. Mas se você botar a mão em formato de concha no seu ouvido, isso é muito perigoso, sabia disso? Sabia não. Dependendo do som, você fazer esse formato de concha com a mão, sabe? Tipo, como você vai pegar água com a mão assim? Concha. Isso pode fazer com que crie uma acústica ali e o som que você tá ouvindo, que já é estridente alto, piore. E você pode estourar o seu tímpano por conta desse formato que você faz com a mão. Ele pode aumentar o som, entendeu? Que já tá alto. Então, nesse ponto, pode realmente prejudicar o ouvido. Bizarro, sabia não. Bom, e esse ser que tava falando com a Clélia, né? Ele tinha mais ou menos... Ele aparentava, né? Ter mais ou menos 1,70 m a 1,75 m de altura. Ele usava uma vestimenta igual a dos outros 2 que ela viu anteriormente. Só que ela notou que a boca dele abria pouco quando ele falava. Né? E quando ele sorria também. O ser sorriu pra ela em algum momento. Sempre são gestos sempre muito sutis, né? Nunca tem uma risada. É sempre tipo... sim. Pois é. Né? Uma coisa assim... suave. Pode ser até que nem seja um sorriso, né? Pode ser alguma coisa da dialética dele que lembra um sorriso pra gente. Só que esse ser, ele caminhava um pouco mais depressa que os outros 2. Só que também com movimentos suaves e seguros, conforme foi descrito anteriormente. Bom, aí a Clélia perguntou pro ser do rapaz que ela viu na praia, né? Que também estava tampando os ouvidos e que ela viu dentro do objeto. Só que o rapaz estava inconsciente, né? Aparentemente estava lá deitado. E ela perguntou pro ser qual o motivo disso, né?
Por que ele tava apagado e ela não, né? Exato. E aí o ser diz pra ela que ele não teria condições de enfrentar a realidade sem medo. Olha isso. É isso aí que eu falei uma certa vez aqui, que esse caso pra mim é importante por essa frase aí, né? Talvez ele estar acordado faça com que ele fique maluco. Pois é. É aquele negócio que a gente fala, nem todo mundo consegue conceber uma coisa dessa. Pois é. E engraçado o fato deles saberem disso, né? É uma coisa premeditada. Não é como se, tipo, opa, não sabia que você não ia gostar. Não, eles sabiam que aquele cara não tava, sei lá, a cabeça dele não era tão boa pra esse tipo de avistamento. E por isso apagaram, né? Mas não deixaram de fazer o teste. Talvez esse cara é um desses casos que a gente fica sabendo, cara, pô, vi um OVNI em cima da água, daqui a pouco peguei meu carro e fui embora pra casa. Mas aí, na verdade, ele foi abduzido, tem toda uma história dele por trás, que ele não lembra, porque ele tava apagado, entendeu? Pois é. Só que aí tem o seguinte, ó, o ser fala pra ela que o motivo pelo qual levaram ela pra nave foi porque a situação dela era exatamente o contrário do rapaz. Ela tava ali sem medo e sem pânico, né? E aí por isso que levaram ela pra fazer esses exames que queriam fazer nela. Uhum. O que me leva a crer que talvez o rapaz tava na hora errada, né? Tava no local na hora Mas errada ali. Mas tava todo mundo ali, né, cara? Isso que é estranho. E foi junto, Porque assim, ela falou que tinha 15 a 20 pessoas. E aí ela e ele foram levados, mas o resto não. Por quê, né? Mas estranho, né? Estranho. Porque ele diz isso. Ele fala o seguinte, ó. Ele não tinha condições de enfrentar a realidade sem medo e pânico como ela vinha fazendo. E que aquela fora a razão pela qual ela havia sido conduzida a bordo do disco voador a fim de ser submetida a exames. Lembra aquilo que eu falei uma vez? Que eu falei assim, cara, esse papinho de exame médico, pra mim eu também não consigo engolir. Lembra disso? Eu falei, cara, parece muito mais que eles estão mais interessados nas nossas emoções, sentimentos, do que realmente de saber sobre o nosso sangue, nosso DNA. Porque isso parece que, tipo, você não precisa de muitas abduções pra ter esses dados. Você pega aí meia dúzia de ser humano, você já tem toda a história da humanidade ali no DNA daquelas pessoas. Isso é tudo um teatrinho. É um teatrinho. Cara. E aí é que eu falo isso. Parece muito que, tipo assim, pô, vamos pegar um cara que não conseguiria aguentar e uma pessoa que conseguiria aguentar. Vamos ver aqui as duas, vamos estudar. Talvez seja isso. Comparar, né? Vamos comparar. Eles queriam comparar o cérebro dela com o dele, alguma coisa desse tipo, né? O que os difere? Por que alguns conseguiriam ficar aqui acordados e outros não? Pois é. Esse é o exame pra mim. E faz muito sentido o que eu tenho falado. Tem o fator C. Qual o fator C? Cagaço. o fator marrom. Pô, cara. Pois é, talvez eles estejam estudando exatamente esse fator C aí. Enfim, aí em seguida o homem pegou a Clélia nos braços, né? E ela era baixinha, né? Tinha 1,50 m e pouco, né? E colocou ela sobre uma maca, né? Que estava próxima a uma parede dessa sala que eles estavam. E tinha um aparelho tinha um formato quadrado e que era movimentado em todos os sentidos por uma espécie de sanfona. Eu não consigo compreender muito bem essa descrição. Só que é tipo uma máquina de retrato lambe-lambe. Tem aquela sanfona atrás que faz ela mexer. Ela chegou a fazer um desenho da planta, né? Do que parece ser a planta do caso. Mas é um desenho muito rústico, assim, pra gente conseguir ver detalhes, assim, né? Pois é. É só mais realmente uma planta, assim, vista de cima do que seria o disco. Aí ela diz o seguinte, ó. Esse aparelho foi conduzido ao longo do seu corpo e também na parte lateral. E aí ele pode ser tipo um ultrassom, né? Um scanner, alguma coisa desse tipo, né? Imagino eu. E durante os exames, esse aparelho projetava uma luz roxa e o ruído havia diminuído de intensidade e era agora suportável. O barulho que ela estava ouvindo antes ficou mais suportável, né? A Clélia teve a sensação de que esse exame com esse aparelho da luz roxa durou uns 5 minutos. Bem rápido. Né? E no fim, o ser, quando deu por encerrada aquela fase, né, ele disse que queria conversar com ela, ele terminou de fazer os exames e falou que queria conversar para dar o laudo, né, que ela tinha ou não. Uhum. E aí, a Clélia disse pra ele que ela lamentava não ter no momento uma máquina fotográfica para poder documentar com um retrato o inacreditável momento que estava vivendo. Olha isso. Aquela máquina bonita de 12 poses. Dos anos 50, né? Pois é. E aí foi então que o ser, né, ele ficou meio na dúvida, porque ele não sabia que era um retrato, né? Ele perguntou pra ela, né? E aí a Clélia respondeu exibindo uma foto, né? Uma foto que ela carregava na carteira dela. E aí o ser respondeu, né, que no próximo encontro com ela seria dado um jeito para que tal acontecesse. Olha que papinho. Não, tipo assim, pode deixar que te dar uma prova no próximo. Tipo, na próxima vez a gente tira uma foto, tira uma selfie aqui. E a Clélia falou pra ele, um próximo encontro vai ser difícil, pois ele ignorava o seu atual endereço e que o mesmo seria mudado em breve. Ou seja, olha
a ingenuidade dela, né? Tipo, eu tô me mudando de casa, você não vai saber onde eu moro. Pois é, vai ser difícil me achar. Mas ela não sabia, né? Porque pra ele não é um problema isso, né? Eles sabem... Não, sim. Aí o C respondeu pra ela que isso não seria um problema, né? Se ela mudasse de endereço, pra raça dele, não seria um problema achar onde quer que ela estivesse morando, né? Foi a resposta que ele deu pra ela. E assim, o registro feito pela máquina, o exame que ela fez, era exatamente o que faria os seres encontrarem ela, olha aí. Será que eles coletaram algum tipo de... deve ter colocado um implantezinho ali. Um chipzinho, né? Eles não dão detalhes não, né? Pois é. É tipo que nem mãe quando tá com criança no shopping. Não, filho, depois na volta a gente compra. Pois é, agora essa parte aqui que eu achei interessante. O ser acrescentou, entretanto, que para um encontro era preferível um ambiente ao ar livre, com vegetação ou água, pois recintos fechados não eram propícios a contato com eles. Né? Olha isso, cara. Olha que interessante, né? E bate com o que a gente vê, né? Pois é. Tipo assim, ele não fala que é impossível, fala que não é muito propício pra eles. Não é muito propício. Tipo assim, cara, a gente não gosta muito, a gente prefere um lugar assim com mato, uma água. E ele disse que nessas visitas que eles faziam ao nosso planeta, né, as aproximações e abordagens, eles eram muito cautelosos e sigilosos, pois os terrestres podiam ser violentos, né, tentar atacar, né. Exatamente a mesma frase que foi falada no Rafael Pacheco Pérez. Lembra do piloto? Pois é. Que fala assim, a gente não dá de caras porque a gente acha que os humanos vão atacar a gente. E aí ele disse que o objetivo deles aqui era justamente fazer pesquisa, né, e eles não são inimigos, né? Disse pra ela que eles não são inimigos e estavam aqui pra ajudar. Agora ajudar como a gente não sabe, né? Pois é. Mas enfim. Deixando os outros loucos. E ele perguntou pra Clélia que cicatriz era aquela que ela tinha no baixo ventre. E aí deve ser a cesariana, né? Dos filhos dela. Como podia ter ele notado aquela lesão na pele que resultara de uma intervenção cirúrgica, que a gente comentou agora, a famosa cesariana, né? A cicatriz do parto, né? E aí ela falou que foi uma intervenção cirúrgica, né, que ela fez, e que foi, assim, há um ano atrás, assim, desse momento que ela tava ali com o C. E ele respondeu, né, que a nossa medicina ainda era bastante atrasada, e ao deixar cicatrizes tão feias, olha aí, ainda deu uma criticada bonita, né? Cara, parece muito o caso do Pacheco Pérez, porque o cara também fica... Lembra, tipo, que o ser humano tá atrasado e tal, que é tudo muito arcaico. Lembra disso? Que ficar sacaneando, assim. Se bobear mesmo, cara. Mas nós somos atrasados mesmo. Mas é. E aí ele disse isso, né? Que assim, era horrível a cicatriz e que, né, nossa medicina tá muito atrasada ainda. E que, por outro lado, pra máquina que ele usou pra examinar ela, não havia segredo, pois ela desvendava mesmo através do vestuário. Olha isso. Putz. Ela tava de roupa, né? Ela não ficou nua. E aí me leva a crer que era um tipo de scanner, né? Um raio-x, alguma coisa do tipo. Não deve ser raio-x, deve ser outra coisa. Mas assim, mesmo conceito, né? Você está ouvindo Hangar 18. E aí, voltando no rapaz lá que ela viu do lado dela dentro do objeto e que tava na praia também, né? O rapaz ainda continuava lá inconsciente, né? Ele explicou pra Clélia que depois dessa situação toda, desse contato, que ela também teria um tipo de amnésia parcial, né? Que era ligada a determinados fatos que ela presenciara e sobre os quais haviam conversado. Ou seja, eles iam meio que dar uma apagada na memória dela pra não lembrar de um monte de coisa, né? Cara, parece muito quase como se fosse uma regrinha entre eles, né? Não importa qual espécie você seja de extraterrestre. Se você for abduzir, você tem que fazer o processo de amnésia nos seres humanos. Eles não vão aguentar conseguir lembrar de tudo, sabe? Você tem que amenizar. Talvez, quando as pessoas querem, elas conseguem reviver essas memórias através da hipnose, né? Da regressão. Mas é meio que básico isso. É quase como se fosse, tipo, que nem passar um algodãozinho depois da injeção, entendeu? Tipo, normal. Um padrão. Pois é. E aí teve o seguinte, ó, o Ser até falou, ó, pra gente não é interessante nem que você conte pro seu marido, né, porque ele pode achar que você tá louca, né, ele não vai te dar crédito por essa história toda que aconteceu e talvez ele possa até te internar como doente mental. Vamos lembrar que isso foi na década de 50, né, cara? Então, assim, outros tempos, né? Não, e essa época era tratamento de choque. Nos 50 era... Não tinha conversa, né, cara? Tipo, teve traço de esquizofrenia, lobotomia na hora. Não chega a ser lobotomia, mas é tipo isso. Não, tô exagerando. É tipo aquele filme Sucker Punch, tem
aquele manicômio lá, devia ser tipo isso, tipo cara. Isso mesmo. Né? E ele disse o seguinte, cara, que ela, pra ela ficar tranquila, que em relação a tudo aquilo que aconteceu com ela ali, que no futuro ela teria uma capacidade suficiente pra descrever exatamente o que ela viu que estava acontecendo ali a bordo do disco. Ou seja, será que essa formatação do cérebro que eles fazem na pessoa tem um prazo de validade e depois a pessoa lembra? Pois é. Depois a pessoa deve até achar que sonhou, né? Sei lá. Porque faz sentido, porque se for na hora, a pessoa pode ficar bem mal, né? Então é uma coisa, quando você vai lembrando aos poucos assim, caramba, eu acho que eu passei por uma coisa. É uma coisa menos impactante, né? Quase como se fosse uma lembrança antiga e tal. Pois é. E aí ela diz o seguinte, ó, depois dessa conversa com esse ser, o ser mostrou pra ela a sala de comando dessa nave que eles estavam ali, né? Ou nave, ou hangar, sei lá. Também não dá pra saber onde é que ela tava, né? É sempre assim, né? A gente sempre tem um relato de um objeto que não é tão grande, uns 15 metros, aí a pessoa é levada, e aí ela tá num ambiente completamente diferente, já é um lugar maior. Sim. É tipo a casa do Scooby-Doo, né? É só uma casa de cachorro, mas quando você entra lá embaixo tem uma mansão, tipo isso. Não, e aí a sala que a pessoa tá é muito maior do que o objeto que ela viu, sabe? Sim. Tipo, tem muitos relatos isso, que ele fala assim, ele tava numa sala pequena e depois do corredor eu me encontrei numa sala muito maior, ou então às vezes fala assim, eu me encontrei num hangar, um local com outros seres. A gente já viu alguns casos aqui, assim, né? Tanto Travis Walton quanto, sei lá, Arthur Berlet, aquele outro que a gente falou do outro dia aí lá de Volta Redonda, que eu esqueci o nome agora também. É sempre assim, né? Tá num lugar, vai pra outro, e o outro lugar sempre é maior do que o lugar anterior. Tipo uma coisa bem padrão. Aí ela conseguiu descrever essa sala, né? Ela disse que aparentemente tinha um vidro espesso, brilhante, né? E aí ela podia distinguir o exterior, né? Ela conseguia ver o exterior através desse vidro, só que do lado de fora tinha uma espécie de neblina. Então ela não viu o que tinha ali além da neblina. E pelos cálculos dela, teria permanecido ali, essa nave, né? O hangar que seja, pelo menos umas 3 horas. Né, esse contato dela, ela acredita que tenha durado umas 3 horas de duração. E a sala era circular, essa tal sala de comando ali do Pode ser objeto. uma nave-mãe, inclusive, né? Exatamente. Ou pode ser o próprio, a mesma... Por que não pode ser o mesmo objeto, né? Pois é. Então, assim, deve ter ocorrido outro lapso de memória, porque a Clélia, ela não sabia explicar como ela se encontrou novamente sentada nas pedras à beira da estrada, como se nada tivesse acontecido, né? Ainda esperando a condução dela. Foi aí que, depois de passado um tempo, o ônibus chegou, finalmente, e juntamente com ela embarcaram outras pessoas. Entre as quais os banhistas que ela havia visto na praia, né, horas ou minutos anteriores. E inclusive o rapaz, né, que também momentos antes se encontrava assim em estado de inconsciência no interior do disco voador, próximo a ela. Ela observou que durante essa viagem os passageiros mantinham-se todos calados, muito sérios. Mas recorda-se que alguém perguntou que horas eram, algo que lhe foi respondido que eram 4:30 da tarde. Foi aí então que Clélia notou que o seu relógio havia parado em 12:05. Então haviam sim passado 4, 5 horas desde que ela chegou à praia. Aí é o plot twist, hein? Porque ninguém sabia, mas talvez todos foram abduzidos. Olha aí. Caramba, e ela viu só o rapaz. E ela só viu o rapaz. Então tá todo mundo ali calado, se sentindo diferente, estranho. Até que alguém perguntou, o que caras são? E aí meio que foi aí que engatilhou essa primeira memória, essa coisa. Pô, como é que eu posso estar aqui 4:30 se o meu relógio está meio-dia, né? Pois é. Ao entrar em casa, o marido dela perguntou, né, com uma certa insistência, qual é o que tinha acontecido, né? Porque passou todas aquelas horas, ela perdeu, imagina, o almoço das filhas. E ela, não se lembrava exatamente do que aconteceu. Ela falou, não lembro. Sei que passou o tempo, né? O tempo passou mais rápido do que ela conseguia imaginar. E ela lembra que ela tinha ido ao bairro do Saco de São Francisco, né? Mas depois disso, não sei o que passou tanto tempo. Agora tu imagina nessa época aí, na década de 50, o que o marido não pensou. Essa época aí, essa época era complicada, né? Os caras se bobear, eu não sei, assim, não dá pra saber, cada pessoa é uma pessoa, mas que tinha, o controle da parte do marido muito grande, né? Pois é, que você tava? Sim, exatamente. Pareceu a Clélia que ela própria não queria lembrar daquele fato, que estava ligado ao ruído ensurdecedor que se gravara na sua memória, ameaçando-a levar à loucura. Para o marido, ela argumentou que a casa não interessava, que ela foi ver de manhã, pois o comércio local era muito precário. O relógio dela, que tinha parado de funcionar por conta dos acontecidos, não pôde mais ser reparado.
não obstante houver sido examinado por 3 relojoeiros. Ou seja, ela levou para 3 pessoas diferentes, 3 caras especialistas em relógios. Cara, não sei o que aconteceu. Parou. A Cleia ainda relatou que uma semana após a sua estranha experiência, teve a oportunidade de ler em jornais, reportagens e revistas referências a discos voadores que haviam sido avistados. Olha, agora é bizarro, hein? Na cidade de Magé. Quem imaginaria, né? Abraço aí, Cristiano. Cristiano Gonçalves, olha aí. Nessa ocasião, o episódio em que vivera, né, ressurgiu. Então ela leu sobre um caso que aconteceu em Magé, e aí ela, peraí, cara, acho que aconteceu comigo foi isso aí, de disco voador, né? Ele começou a lembrar dos fatos. Foram voltando, né? As memórias foram voltando aos poucos. Ou seja, foi um gatilho que ela teve aí, né? Ela deve ter visto uma imagem, uma foto, uma coisa assim, né? Mas somente 5 meses antes da entrevista dos ufólogos, ela havia relatado pela primeira vez a sua aventura no disco voador e fez isso para sua filha mais nova, que na época que ela contou isso já tinha 21 anos. Então ela, depois de muito tempo, ela começou a lembrar, mas ela não contou para ninguém. Então só quando a filha fez 21 anos que ela contou. Por isso que passou tanto tempo, né? O caso aconteceu em 56 e só foi ser estudado em 75. Quem trouxe Clélia à presença dos ufólogos foi o outro ufólogo Carlos Arctur Ribeiro Rocha. Arctur, quase um arcturiano. Quase um arcturiano. Que é chamado de Carlinho Sideral para os amigos mais íntimos. Pô, aí sim. E que juntamente com o engenheiro Altino Silva Nunes, interessado em ufologia, e o promotor de conferência de Heineck, olha só, esse engenheiro Altino Silva Nunes, ele era promotor da conferência do Heineck, no Clube de Engenharia de setembro de 75. Então ele procurou reconstruir as fases do episódio no ocorrido no Saco de São Francisco e para isso tentaram localizar a casa que a Clélia havia visitado 20 anos antes. Mas, infelizmente, muito por conta do desenvolvimento do bairro, aquela casa então foi demolida, né? Demoliram para fazer prédio, alguma coisa assim. O pessoal de Niterói que me corrija, mas eu acho que esse lugar aí hoje em dia é um lugar nobre. Não sei. Eu acho que perto ali da praia, né? Pô, geralmente perto de praia, geralmente é mais caro sempre, né? Os terrenos vão acabando, né? Aí vai tudo valorizando em volta. Primeiro é casa, depois derrubam para construir prédio e tal. Condomínio, sim. O doutor Altino foi, então, de parecer que o episódio relatado por Clélia não devia passar de um sonho ou de um período de ausência, aí, tadinho dele, pelo qual ela deveria se esforçar em esquecer inteiramente. E esse cara aí tá do contra, hein? Esse cara é um deles, hein? Isso aí não tá normal, não. Bom, começa assim. Depois de 20 anos, e ela contou a história toda, 6 meses depois, então, ela foi fazer uma hipnose regressiva, né, pelo médico parapsicólogo professor Silvio Lago. Esse nome é famoso, Silvio Lago, na residência do mesmo lá em Niterói. O Dr. Lago, pelas regressões em estado hipnótico que provocou em testemunhas dos OVNIs, como, por exemplo, o senhor Benedito Miranda e também o Nilson Pátero, olha aí, por isso que eu lembrei do nome dele. Ele foi o mesmo cara que fez a regressão no Nilson Pátero. Ele dispensa apresentações aos leitores deste boletim, né? Eu estava falando boletim porque a gente está lendo justamente o boletim da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores. Sim. Por Walter Buehler. No caso, em questão, ele mostrou uma abordagem bastante cautelosa e uma manipulação segura da técnica de indução para estado hipnótico profundo. A testemunha, Clélia, ela falava de uma maneira muito baixa, o que dificultou muito o entendimento, né, da regressão. Posteriormente, a captação e compreensão das suas palavras foram feitas graças a uma fita que foi gravada da regressão, da sessão dela de hipnose. Sim. Em alguns trechos, a fita apresenta também alguns certos defeitos, mas que não prejudicaram o resultado total. Durante a regressão, a testemunha confirmou, em linhas gerais, que tudo o que havia relatado era em estado consciente. A gravação ainda demonstrou o sentimento vivo de apreensão da testemunha nos trechos referentes à aproximação do ruidoso veículo extraterrestre. Esta e outras coincidências do relato de Clélia, em hipnose e quando em estado de vigília, falam a favor da sua sinceridade. Pelas manobras comprobatórias específicas durante a regressão, foi confirmado o seu estado hipnótico profundo. E é isso, né? Incrível. Impressionante. Eu vou botar lá no nosso Instagram uma foto da Clélia na época e também o desenho que ela fez da planta, né? Da planta baixa do lugar onde ela estava. Ela também desenhou o aparelho examinador, né? Que é uma espécie de sanfona. Era uma máquina que... Sabe lango-lango? Que tem aquele bracinho que estica assim?
Lembra disso? Isso aí é atestado de velho, né? Tem aquele bracinho que é tipo é sanfonado, né? Tipo uma treliça, assim. E é mais ou menos como se fosse isso. É um aparelho que fica preso à parede, mas que parece você consegue... um lambe-lambe, igual eu falei. Tipo você puxa ele e essa sanfona vem, assim, sabe? Sim. Tipo um lambe-lambe, pois é. Você está ouvindo Hangar 18. Olá, terráqueos! Quer ajudar o Hangar 18 a continuar crescendo e produzindo conteúdo de qualidade? Acesse o site www.apoia.se/Hangar18podcast. E com o valor de uma coxinha intergaláctica, você pode ajudar a nave-mãe a chegar onde nenhum ser humano jamais chegou antes. Ao fazer parte do nosso Apoia-se, você desbloqueia um post na própria plataforma e lá você vai encontrar um link para fazer parte dos nossos grupos secretos, onde você poderá ter acesso a informações internas sobre o Hangar 18, conteúdos exclusivos e, é claro, vai fazer parte do nosso impressionante grupo de UFO-fofos. Tá esperando o quê? Venha fazer parte da nossa nave-mãe, www.apoia.se/Hangar18podcast. Cara, é incrível, né, esse caso. E o que você achou? Não, achei incrível. Eu tava esperando o momento que o ET ia falar de Deus pra ela. Não teve isso. Pra ser bem sincero, mas não teve, né? Foi assim, bem direto. Tem bastante coisa bacana, né, que eles falaram, que a gente já comentou aqui, né, toda essa questão de não se lembrar, o fato deles sempre verem a medicina e a tecnologia humana muito arcaica, né, muito ultrapassada. Como é que faz uma cesariana e deixa cicatriz, né? Tudo isso foi bem legal, assim, de ver e comparar com outros casos que a gente falou, né? Pois é. Agora, será que ela é viva ainda? Putz, cara, 56... Não deve ser, né? Ela pode ser viva. Se for viva, deve estar com uns 80 e poucos anos. Pois é, porque se 56 ela tinha 22... Pois é. Então em tem... 75, 76, né? Isso. Ela já tava com 40 anos. 40 e poucos anos. Deixa eu fazer a conta aqui. Ela nasceu em 34. Nasceu em quanto? 34? Então ela tem 87 anos hoje em dia. Se tiver viva, tá bem velhinha. Já é bisa. Já é bisa. Provavelmente. Pô, mas, cara, de qualquer forma, incrível o caso dela. Niterói e seus mistérios, hein? Pois é. Quem teve a chance de visitar o MAC sabe mais ou menos como é que é o lugar. Que é um passeio bem legal, né? O Museu de Arte Contemporânea é bonito pra caramba. Tem uma iluminação bonita à noite lá. Meu primo casou em Niterói, porque a esposa dele é de Niterói, e ele fez foto lá no MAC. Ah, maneiro. Bom, então é isso, galera. Quero saber de vocês o que vocês acharam desse caso. Manda pra gente aí. O que vocês acharam do caso de Clélia? Conta pra gente. O incrível caso de Clélia. É um trabalhinho. Manda pra Mas tá aqui no texto, ó. Abdução de Clélia. Tá aqui, ó. Uhum. Manda pra gente aí pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, nosso Twitter ou também pelos nossos WhatsApps. Beleza? É isso aí. Então é isso, Ribas. Semana que vem a gente volta mais com mais algum caso ou uma outra entrevista, não sabemos ainda. E sigam a gente também nas nossas próprias redes sociais, @Zoucas e @Ribastank. É isso aí. @Fribas. Fribas tem que é no Instagram, no Twitter é Fribas. Beleza. Mas não me segue no Twitter não, que eu só uso o Twitter pra reclamar das coisas. Do Bolsonaro. Então, O do Bolsonaro é no Facebook. Ah, sim, beleza. Eu reclamo. Então é isso, galera. Até a próxima e continuem olhando para as estrelas. Hangar 18.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.